Boa tarde, pessoal. Tudo bem com você? Como vai o seu domingo aí? Foi a sua semana? Hoje pela manhã nós não tivemos condições de fazer o nosso cafezinho, porque temos alguns compromissos, mas estamos aqui agora, na parte da tarde, para tomar um cafezinho com você e estudar um pouco da palavra do nosso Deus. Às vezes, no momento de nossa reflexão, principalmente depois de tomar uma decisão importante, você já teve a sensação de que possa ter tomado uma decisão errada? Ou até mesmo percebe de que fez o que não, da maneira que você não gostaria, que achava certo ou que estava correto para você? Isso acontece porque nós temos a presença do Espírito Santo conosco, que vai nos alertar de como deve ser a nossa decisão. Não que ele nos obrigue a voltar atrás, mas nos dará a oportunidade de corrigir o nosso erro. Na história que vimos entre Davi e Abigail, lá no verso do capítulo 25, podemos perceber Davi voltando atrás na sua decisão. Isso não trouxe nenhum demérito para a sua pessoa, e ele continuou sendo admirado pelo povo e pelo seu exército. Nem sempre, ao nos retrocedermos nas nossas decisões, nossa atitude poderá desfazer o mal que foi feito, que foi causado. Mas podemos tentar, pelo menos, amenizar o prejuízo. Para que isso não aconteça, devemos buscar a orientação do Senhor e até nas pessoas mais experientes que estão ao nosso redor, antes de tomarmos a nossa decisão. No capítulo 27, que vamos observar hoje, veremos mais uma decisão de Davi, que a seus olhos pareciam acertadas, ou a mais correta a se fazer. Mas quando observamos a vida dele e a comunhão dele com Deus, percebam que não foram decisões mais assertivas. Observe a parte A do verso 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Primeiramente, Davi consulta seu próprio coração. Disse consigo mesmo. Ele nem se dá ao trabalho de consultar a Deus ou as pessoas que o rodeavam, demonstrando uma segurança em si mesmo, valendo-se na força dos seus braços ou no seu próprio entendimento. E no seu íntimo, teve medo de cair nas mãos de Saul e ser morto por ele. Mas às vezes, não confiando no Deus que tudo pode e que já o havia livrado por várias vezes, de tantas coisas em toda a história que nós vimos. O restante do verso nos diz: nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Mais uma vez tomando uma decisão errada de refugiar-se entre os seus inimigos, não se recordando da vez anterior que tomou esta decisão e teve que até fingir-se de louco para não ser morto, se esquecendo completamente do que foi ungido por Deus através do profeta Samuel e de que Deus tinha um plano na sua vida e que somente Deus poderia tirar a sua vida. Vejo aqui uma decisão desesperada causada pelo medo que tomou o coração de Davi. Esta aliança certamente não estava de acordo com a vontade de Deus, essa aliança de fazer parte do povo filisteu, pois não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Vemos nos versos seguintes que o plano de Davi havia dado certo, pois no verso 4 afirma que Saul ficou sabendo da sua fuga e não o perseguiu mais. Davi então se encontra com Aques, o rei de Gate, e faz uma pergunta ao rei no verso 5. Disse Davi a Aques: se achei mercê na sua presença, dá-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? MacArthur, nos seus comentários a respeito do livro de 1 Samuel, e a respeito desse verso, ele diz o seguinte: Davi pediu uma cidade própria na terra para que pudesse livrar-se da supervisão constante a qual se via exposto em Gate, e para que pudesse evitar a influência pagã daquela cidade filisteia. Davi, ele busca abrigo ali com seu inimigo,
mas no seu íntimo ele não queria ser influenciado nem ficar sob a supervisão daquele reinado. Alguns analistas ainda afirmam que a ideia dele era fugir de Gate para que pudesse agir livremente, sem interferência do rei. Então ele é destinado ali para a cidade de Ziclag, e diz o verso 7 que ali permaneceu por 1 ano e 4 meses. Um tempo vivendo com o inimigo, e entendo que vivendo fora da presença de Deus. Durante este período, o verso 8 afirma que Davi e seu exército atacavam os Gesuritas, os Geritas, os Amalequitas, povo que ficavam na fronteira. E diz os versos seguintes que Davi não deixava ninguém deste povo a quem atacava com vida, confiscando apenas os seus bens. No verso 10, há uma informação de que o rei Aques, sabendo das vitórias de Davi, perguntava sempre: quem foi que você atacou hoje? E a resposta de Davi era: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos Queneneus. Isso agradava aquele rei, pois era um povo que tinham sim uma simpatia por Israel e contra os filisteus, não sabendo ele que Davi, na verdade, estava exterminando os aliados daquele rei. E isto lhe pareceu bem, tanto que no verso 12 afirma que Aques passou a confiar em Davi, que termina com a afirmação: ele levou o povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isto será meu servo para sempre. Aos olhos humanos, nós podemos pensar que a estratégia de Davi era boa, pois minaria a resistência do inimigo para uma futura batalha. Mas posso te afirmar que a ação de Davi não era do agrado de Deus por 2 razões. Primeiro, que já citei anteriormente, que Deus ele não faz aliança com as trevas e com seus inimigos. Segundo, que as razões de Davi, por mais que pensemos ser boas, eram repletas de mentiras e enganos. E isso não comunga com as coisas de Deus, pois a própria palavra nos diz que Satanás é o pai da mentira, e quem pratica a mentira está sob seus domínios. Encerro o nosso cafezinho de hoje, primeiro com a citação de João, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16, quando escreve à igreja de Laodiceia, e diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estas palavras nos afirmam que devemos tomar uma atitude de estar ou não servindo ao Senhor. E também não estarmos também em cima do muro, né? Como diz certo adágio, o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E segundo, eu quero afirmar para vocês que a nossa posição, a fala que devemos ter, deve ser sempre verdadeira, mesmo que isto venha a nos trazer dificuldade com aqueles que pensam de forma diferente. Devemos sempre ser sim, sim e não, não. Não temos que ficar em cima do muro. Ou a nossa decisão é para o bem, ou a nossa decisão é para o mal. Cabe a você colocar isso no seu coração e poder seguir a verdade, seguir a Deus, que é maravilhoso e está nos conduzindo para sempre. Amém? Que Deus o abençoe, que você tenha um restante de domingo abençoado com a sua família e uma semana repleta da presença do nosso Deus. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Vamos tomar um cafezinho? Tchau, pessoal.